Fala galerinha, beleza? Vamos arrumar aqui. Como é que vocês estão? Espero que bem. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma função chamada função quadrática ou função do segundo grau, tá? A princípio, o que vai determinar por que esse nome função de segundo grau, tá? É a questão do expoente. Quando você escreve a função, a sua variável x tem como maior expoente o expoente 2, tá? Então é pelo seu formato. É função quadrática porque está ao quadrado no x, tá? Então ela tem sempre o mesmo formato. E aí a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o porquê que a função quadrática é importante. Em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, uma coisa que todo mundo já ouviu falar é que nós temos que alongar a curva. Aquela curva que o pessoal menciona, ela é algo semelhante ao gráfico da função de segundo grau, ok? Então, se a gente pudesse associar o que a gente está vivendo com um conteúdo, esse conteúdo ele teria uma ligaçãozinha através do seu gráfico, ok? Então vamos falar um pouquinho a respeito da função quadrática ou função do segundo grau. Então vamos lá de forma bem rapidinha falar a respeito da função quadrática ou função de segundo grau, tá? Primeiro é o seu formato, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse é o formato de toda a função quadrática, onde a, b e c são números reais. E a única coisa que a gente tem que dizer a respeito de a, b e c é que o meu a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se meu a for igual a zero, eu vou ter 0 vezes x ao quadrado. E 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Eu não posso, porque se eu tiver 0 x ao quadrado, corta o x ao quadrado e volta a ser uma função afim, que era o assunto que vinha antes, né, da função quadrática. Então, para eu ter uma função quadrática, eu preciso ter esse formato e o meu a diferente de zero. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é sobre o domínio e o contradomínio da função quadrática. A gente diz que a função f de x quadrática ela é de reais em reais. O que isso significa? Que o meu domínio é real e o meu contradomínio é real. O que isso significa? Que eu posso escolher qualquer valor real para o lugar do x. E eu posso encontrar qualquer valor real no lugar do y, tá? Na hora de eu traçar o gráfico. Então vamos lá. Mencionei para vocês aí a questão da curva, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito do gráfico. Até porque gráfico da função quadrática é uma das coisas mais importantes que tem desse assunto, tá? Não é a coisa mais importante, mas é uma das coisas mais importantes. Primeiro a gente tem que lembrar o que é uma parábola. Falei da curva e da pandemia. Ideias de parábola é quando eu jogo alguma coisa para cima, ela faz aquela figura que sobe, chega num ponto, começa a descer até voltar ao chão, né? Então, essa figura, esse arco que faz assim, a gente chama de parábola, tá? Lembrando que a parábola ela pode ter esse formato assim, como ela pode ter também para baixo, né? Fazer um desenho assim para baixo. Independe, né, esse formato da parábola, tá? Ela vai depender, na real, de um dos coeficientes. Antes de eu falar sobre os coeficientes, eu quero dizer algumas coisas a respeito da parábola em si, tá? Primeiro, toda parábola ela é simétrica, ela possui uma simetria. O que isso quer dizer? Que se eu dividir ela ao meio, tudo que está para o lado esquerdo é igual do lado direito e vice-versa, tá? Esse eixo de simetria que a gente chama, que a gente corta ela ao meio, ela é vertical, Então, ou eu vou ter assim, né? Então, ou assim, as coisas. E aí uma linha de simetria no meio. Esse eixo de simetria que a gente tem, que vai dividir a nossa parábola ao meio, ela vai passar por um ponto muito específico, chamado de vértice. Quem é o vértice da parábola? Ou vai ser o ponto máximo da minha parábola, ou ele vai ser o ponto mínimo da minha parábola. O que vai mudar para ser o máximo ou mínimo? Ele vai alternar com a concavidade. Para você entender um pouquinho disso,
Concavidade é o espaço aberto da parábola. Então, se eu tenho um gráfico que tem esse formato, ele é fechado aqui em cima e aberto embaixo. Concavidade para baixo, vértice para cima. Se eu tenho uma parábola desse formato assim, eu tenho o vértice aqui embaixo, porque ele não passa daqui, ele volta para lá. E aqui em cima é aberto. A gente diz que a concavidade é aqui em cima. Ok? Como ou o que determina a concavidade da minha parábola? O coeficiente A. A gente sabe que o coeficiente A ele tem que ser o quê? Diferente de zero, então ele não pode ser igual a zero. Então, isto nos leva a saber que ou o meu A é positivo ou o meu A é negativo. E quando o meu A é positivo, eu tenho uma coisa que acontece com a parábola, e quando o meu A é negativo, é outra coisa que acontece. O A, ele determina para mim aonde estará a minha concavidade ou aonde estará o meu vértice, tá? A gente vê aí pelos livros que a gente tem, os livros didáticos, de que o A determina a concavidade. Uma consequência de determinar a concavidade é também determinar o vértice, ok? Então, eu vou pôr aqui um desenho, né? Se meu A for positivo, a minha concavidade é para cima. Uma forma de a gente pensar é que se meu A é positivo, uma coisa positiva é uma coisa boa. Então eu formo esse rostinho aqui, ó, uma carinha feliz. Em contrapartida, se meu A é negativo, coisas negativas são coisas ruins, então eu vou formar esse outro rostinho. A minha concavidade está para baixo. Repara que a concavidade para baixo, o vértice está para cima. O que vai influenciar essa questão da concavidade e vértice? Que se a minha concavidade está para baixo e meu vértice está para cima, a minha função ela tem um valor máximo. Se a minha concavidade está para cima e o meu vértice está para baixo, a minha função tem um valor mínimo. Então nós sabemos que o coeficiente A vai determinar para nós a concavidade da parábola. Eu quero falar de um outro coeficiente, o coeficiente C. O coeficiente C determina para nós aonde corta, aonde a parábola corta, ou onde ela intercepta, o eixo Y. Como é que a gente pode definir isso? Eu vou tentar te explicar de uma forma bem simples. Em qualquer ponto do eixo Y, o meu x sempre vai ter o mesmo valor. Porque lá no plano cartesiano, quando eu estou lá na origem, o ponto 0 e 0, se eu vou para a direita, meu x aumenta, se eu vou para a esquerda, meu x diminui. Correto? Correto. Se eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, o meu x vale 0. Se eu vou para cima ou para baixo, o meu x não altera. A única coisa que altera o x é se eu for para a direita e para a esquerda. Se eu vou para cima ou para baixo no eixo, eu continuo no eixo y. Concorda comigo? Então o meu valor de x vale 0. E olha só o que acontece quando eu pego minha função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E eu coloco no lugar do x o 0. Eu tenho a vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado vai dar 0, a vezes 0, 0. Mais b vezes 0, b vezes 0 dá 0. Eu tenho 0 mais c. O termo independente de x, o c, aquele termo que está sozinho, ele simplesmente, quando meu x vale 0, ele vai estar me dando o meu par ordenado 0 e c. É exatamente onde vai cortar o eixo y. Beleza, coeficiente A e coeficiente C já foram falados. Eu tenho uma característica do coeficiente B também. Eu vou dar uma pausa, eu não vou falar do coeficiente B agora, eu vou um pouco a respeito do zero da função. Zero da função. O que são os zeros da função? É onde a minha parábola vai cortar o eixo x. Usando o mesmo raciocínio que eu tive ali quando eu falei do coeficiente C. No eixo x, eu não estou indo nem para cima e nem para baixo. Isso quer dizer que o meu y não altera, ok? É o mesmo y da origem. E quanto vale o y na origem? 0. Então, se eu vou mexer apenas para a direita e para a esquerda no eixo x, eu posso dizer que meu y é igual a 0. E quando eu igualo a minha função a 0, eu escrevo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu deixo de ter um estudo de função para ter agora uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau. E como é que a gente resolve a equação do segundo grau? A forma mais conhecida para resolução é aquilo que nós brasileiros chamamos da fórmula de Bhaskara.
Lá fora a gente não chama fórmula de Bhaskara. Lá fora é a fórmula para resolução de equação de segundo grau. Ela é até mais, né, pomposa, porque você sabe para que ela usa. A fórmula de Bhaskara é aquela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então eu vou usar aquilo que a gente aprendeu no ensino fundamental 2 para poder aplicar na função do segundo grau. Tá? Então vamos ver rapidinho como usar a fórmula de Bhaskara para achar ou encontrar os zeros da função. Diversos professores, eles falam assim, você pode resolver tudo de uma vez só, menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Pode, realmente pode. Eu quero te dar uma sugestão, tá? Não que seja uma regra, mas calcula o seu delta ou o seu discriminante representado pelo triângulozinho ali. Calcule ele de forma separada. Por quê? Porque o seu discriminante, esse valor de delta, já vai te dar uma noção do que vai acontecer com a tua parábola. Por exemplo, a fórmula do delta, a fórmula do seu discriminante é b ao quadrado menos 4ac, onde b, a e c são os coeficientes da sua função. Se o meu delta for maior que zero, eu já posso dizer que a minha função, a minha parábola, vai cortar o eixo x em dois diferentes pontos. Dois pontos diferentes, ok? A gente diz que existem dois zeros da função distintos. Se eu calcular o meu discriminante e o meu discriminante der igual a zero, isso me indica que eu tenho um único zero da função, ou a gente pode até dizer, olha, tem dois zeros da função, só que eles são iguais, tá? Não tem problema, porque quando a gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara, repare que vai ficar menos b, mais ou menos, raiz de zero vai dar zero, vai ficar mais zero para uma hora e menos zero para outra. Você vai calcular duas vezes com o zero, não vai mudar o valor, é o mesmo valor, tá? Então a gente pode dizer que tem um único ponto onde a minha parábola vai passar. E eu já vou dizer uma coisa para você. Se eu tenho o delta igual a zero e ele vai passar em um ponto, entenda que a minha parábola vai chegar ali e ele vai ter que mudar de posição, mudar de sentido. Então a gente já sabe que ali é o nosso vértice, ok? É bom ter isso aí bem atento. E se o meu delta for menor do que zero, calculei o discriminante lá, deu menor que zero, deu um número negativo. A gente diz que não possui raiz real. Se não tem como eu continuar essa conta, a gente diz que a nossa parábola não cruza o eixo x. Tá? Eu gostaria muito dessa atenção de vocês, porque isso vai ajudar muito a gente entender a construção das parábolas. Última parte, então vamos falar agora do coeficiente b. Tá? O coeficiente b ele determina algumas coisas para mim também. O que o b determina? Ele vai determinar qual vai ser a condição da minha parábola aonde está cortando o eixo y. Como assim condição? Você consegue compreender que a minha parábola ela sempre vai ter uma parte crescente, uma parte decrescente e o vértice. O vértice ele não é nem crescente nem decrescente. Se você consegue compreender essa ideia de que existe uma parte crescente e uma parte decrescente, lembrando que decrescente e crescente, a hora que eu olho o gráfico, da esquerda para a direita ele está crescendo, ele é crescente. Ele está indo para cima, ele é crescente. Se da esquerda para a direita ele está diminuindo, ele é decrescente. Então, quando eu olho o b, se o b for positivo, a hora que eu olho a minha parábola no eixo y, naquele ponto onde o czinho está, ele vai ser crescente, vai estar crescendo a minha parábola. Se meu b for negativo, eu olho a minha parábola daquela forma ali, eu olho no eixo y e eu sei que no ponto onde está a parábola no eixo y, ela vai ser decrescente. Ok? Eu vou ficar por aqui então. No próximo vídeo a gente complementa toda essa parte aí de construção. Até mais!